Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Chuva forte agora à noite deixa mais de 100 desabrigados no interior de Minas Gerais. No Brasileirão, a Chapecoense é a primeira rebaixada. E o Atlético Mineiro fica mais perto do título depois de golear o Corinthians. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Um temporal castigou a cidade de Sem Peixe, na zona da Mata Mineira, agora à noite. Então vamos para lá saber como está a situação com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A tempestade provocou alagamentos e deixou mais de 100 desalojados. Segundo a prefeitura, a chuva começou por volta das 7 horas da noite e durou cerca de 3 horas. E continua chovendo lá, viu? O rio que corta a cidade transbordou e a água barrenta invadiu mais de 50 casas. A prefeitura pretende levar os moradores prejudicados para um lugar seguro durante a madrugada. Nenhuma vítima foi confirmada. E a previsão para a cidade é de mais chuva até pelo menos a próxima quarta-feira. Salsi. Imagens impressionantes. Obrigada, Virgínia, pelas informações. A cidade de Caratinga vai fazer uma homenagem a Marília Mendonça nesta quinta-feira, data em que o acidente aéreo que matou a cantora e mais 4 pessoas chega ao 7º dia. A repórter Adriana Perrone está em Caratinga e acompanha tudo. Boa noite, Adriana. Oi, Salsi, boa noite. Por uma questão técnica, foi decidido que os motores da aeronave serão analisados em Brasília. As investigações do acidente ficam concentradas agora em 3 fatores: o humano, que avalia as condições físicas e psicológicas da tripulação, o material, que examina o projeto e a fabricação do avião, e o operacional, que investiga a interação do ser humano com a máquina, como, por exemplo, o plano de voo e as condições meteorológicas na hora da queda. Não há prazo para a conclusão dos trabalhos. Nesta quinta-feira, um evento em homenagem às vítimas está previsto para acontecer no período da noite aqui na Praça de Caratinga. Salsi. Muito obrigada, Adriana. A Câmara de Vereadores de São Paulo vota neste momento a proposta de reforma da Previdência Municipal. O Romeu Piccoli atualiza agora as informações para a gente. Oi, Romeu. Oi, Salsi, boa noite. O projeto foi aprovado agora há pouco com 37 votos a favor e 18 contra. Mais cedo houve muita confusão, confronto entre servidores contrários à proposta e policiais. Pelo menos uma manifestante ficou ferida e foi levada para o hospital. O projeto impõe um desconto de 14% para aposentados que ganham mais de um salário mínimo. Hoje, aposentados que recebem até R$ 6.400 não contribuem para a Previdência Municipal. Além disso, a proposta aumenta a idade mínima para a aposentadoria, 65 anos para homens e 62 para mulheres. As mudanças entram em vigor automaticamente em 120 dias. Salsi. Muito obrigada, Romeu. Agora vamos para o Rio de Janeiro, que atingiu nesta quarta-feira a marca de 71,8% do total de moradores vacinados contra a Covid-19. O Leonardo Aque traz os detalhes para a gente. Oi, Léo. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, são 4.850.000 pessoas com imunização completa aqui na capital. A meta para liberar máscaras na cidade era de chegar aos 75%, mas a prefeitura já adiantou que mesmo que o índice seja alcançado nos próximos dias, a máscara deve ser mantida em ambientes fechados por precaução. Neste momento, a capital fluminense não tem pacientes na fila de espera por leitos para a Covid. Agora, 72 pessoas estão internadas na rede pública municipal. Salsi. Obrigada, Léo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu nesta quarta-feira o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 do laboratório CanSino, da China. O imunizante é aplicado em dose única. A Anvisa tem 7 dias para responder ou solicitar informações complementares ao fabricante. A cobertura vacinal com terceira dose é baixa entre os idosos do Espírito Santo. A repórter Luana Damasceno tem as informações. Boa noite, Luana.
Olá, boa noite, Salsi. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 331.528 idosos entre 60 e 79 anos ainda não tomaram a dose de reforço. A microrregião Centro-Oeste, formada por municípios como Colatina e Marilândia, é a que apresenta o menor percentual de idosos vacinados com a dose de reforço. 34% foram imunizados. Já na microrregião metropolitana, que contempla cidades como Vitória e Vila Velha, o percentual chega a 54%. A vacinação de 90% dos idosos é um dos critérios do governo estadual para que a microrregião alcance a condição de risco muito baixo para a Covid-19. Salsi. Obrigada, Luana. Florianópolis chegou nesta quarta-feira a marca de 96% dos adultos com esquema vacinal completo contra a Covid-19. O André Hold atualiza melhor estes números para a gente. Oi, André, boa noite. Boa noite, Salsi. Esse percentual de vacinados equivale a 76% da população total da capital de Santa Catarina. O avanço da vacinação derrubou em 56% a média móvel de mortes por Covid-19 no estado. Na última semana, foram registrados 37 óbitos em Santa Catarina, contra 84 no período anterior. Nesta quarta, o estado pediu ao Ministério da Saúde mais imunizantes da AstraZeneca para concluir a segunda dose. Os municípios catarinenses interromperam a aplicação por falta de vacina. O uso da Pfizer em pessoas que estão atrasadas também será avaliado pelo governo. O Ministério da Saúde afirmou que os imunizantes vão chegar na sexta-feira ao estado. Salsi. Obrigada, André. O Conselho de Saúde de Israel recomendou nesta quarta-feira a vacinação contra a Covid-19 entre crianças de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde do país ainda precisa aceitar a recomendação para que a imunização comece. A previsão é que as primeiras doses nessa faixa etária sejam administradas ainda em novembro. Por enquanto, apenas a vacina da Pfizer pediu autorização para uso emergencial. Aqui no Brasil, o número de municípios com queimadas aumentou quase 43% nos últimos 4 anos. A região norte é a mais afetada, por isso, de Belém, o Felipe Nobre traz as informações para a gente. Oi, Felipe. Boa noite, Salsi. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa de informações básicas municipais do IBGE revelou que o número de cidades com queimadas passou de 1.252 em 2017 para 1.789 em 2020, um aumento de 42,9%. 66,2% dos municípios relataram ocorrência de algum impacto ambiental. E os eventos mais frequentes foram as queimadas, seguidas por condições climáticas, como secas e enxurradas. Os dados mostram ainda que os municípios da região norte e centro-oeste foram os que mais sofreram danos. Salsi. Obrigada, Felipe. O governo da Argentina estabeleceu exceções para que estrangeiros não vacinados contra a Covid-19 possam entrar no país. Agora, familiares diretos de argentinos ou cidadãos com residência no país não precisam mais apresentar o comprovante de vacinação. Também estão isentos estrangeiros que viajam por motivos de trabalho ou estudo. A Argentina reabriu as fronteiras para viajantes do mundo todo em 1º de novembro. O Tribunal de Contas da União determinou que procuradores da Lava Jato devolvam valores referentes a diárias e passagens usadas de forma indevida. Vamos a Brasília com o Matheus Escavazini, que tem os detalhes deste assunto. Oi, Matheus. Boa noite, Salsi. 5 procuradores devem restituir os cofres públicos. Antônio Carlos Welter, Carlos Fernando dos Santos, Diogo de Matos, Januário Paludo e Orlando Júnior. Cada um recebeu entre 350 e 500 mil reais entre diárias e passagens. A decisão é do ministro Bruno Dantas. Ele considerou que houve dano ao erário.
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-coordenador da Força Tarefa de Curitiba, Deltan Dallagnol, também podem ser responsabilizados. O ministro condenou o deslocamento constante de procuradores a Curitiba. A assessoria de Deltan Dallagnol disse que esses gastos foram autorizados de acordo com os parâmetros legais. Salsi. Matheus, sigo com você agora falando sobre outro assunto, que os ministros do STF determinaram medidas para aumentar a transparência do orçamento federal na Câmara. Isso, Salsi. O Supremo deu 30 dias para que o Congresso, a Presidência da República e o Ministério da Economia comprovem o destino das emendas de relator nos orçamentos deste ano e do ano passado. A relatora, a ministra Rosa Weber, considerou que a falta de divulgação dos critérios objetivos e de monitoramento das emendas de relator compromete a transparência. Para ela, o segredo injustificado sobre esses recursos são incompatíveis com a forma republicana e com o regime democrático. Os ministros também determinaram que todas as demandas de emendas do relator sejam registradas de forma eletrônica. Salsi. Tá certo, Matheus. Muito obrigada. Os Estados Unidos e a China divulgaram um acordo de compromisso para trabalharem juntos pelo clima. A declaração conjunta foi apresentada durante a Conferência Climática das Nações Unidas, em Glasgow. Os dois países prometeram cooperar para reduzir as emissões de gases de efeito estufa ainda nesta década. Juntos, Estados Unidos e China são responsáveis por mais de 40% das emissões no planeta. É muita coisa, né? E a inflação nos Estados Unidos atingiu o maior nível em 30 anos. A correspondente Evelyn Bastos explica os motivos deste aumento. Oi, Evelyn. Oi, Salsi. Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, o índice de preços ao consumidor subiu 0,9% em outubro, depois de uma alta de 0,4% em setembro. Em um ano, o índice aumentou 6,2% nos Estados Unidos. Essa foi a maior inflação acumulada em 12 meses desde novembro de 1990. O resultado surpreendeu os economistas americanos, que previam alta de 0,6%. Para os analistas, a subida foi impulsionada pelo aumento do custo do combustível e dos alimentos. Os setores mais afetados com a elevação dos preços em outubro foram os de energia, alimentação e automotivo. Salsi. Obrigada, Evelyn. A empresa SpaceX lançou agora há pouco a 5ª missão espacial tripulada em parceria com a NASA. O foguete decolou da Flórida. 3 astronautas americanos e um alemão partiram para uma missão orbital que vai durar 6 meses. O Paquistão impede que dezenas de refugiados afegãos viajem ao Brasil, mesmo com vistos humanitários emitidos pelo Itamaraty. A correspondente Bianca Zanini tem mais informações para a gente. O grupo fugiu do país depois que o Talibã retomou o poder no Afeganistão em agosto. No tumulto, muitos cruzaram a fronteira para o Paquistão de forma ilegal. Os afegãos refugiados já têm passagem aérea para o Brasil, mas foram impedidos de embarcar. O governo paquistanês afirma que os refugiados que entraram ilegalmente no país estão violando as leis locais e, portanto, não receberão a permissão de saída. Muitos vinham acompanhados de organizações humanitárias brasileiras. Sem saber se terão permissão para embarcar para o Brasil e sem poder retornar ao Afeganistão de forma segura, eles terão que aguardar no Paquistão por enquanto. De Tel Aviv, Bianca Zanini. De volta ao Brasil, o desembargador Ricardo Anaf vai presidir o Tribunal de Justiça de São Paulo nos próximos 2 anos. A atual corregedor-geral da Justiça, Ricardo Anaf, foi eleito nesta quarta-feira numa votação pelo sistema online. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas se formou em Direito na PUC de São Paulo. É desembargador desde 2008. Por causa da pandemia, apenas os candidatos aos diversos cargos estavam presentes no Salão Nobre do Tribunal. Nós abraçamos oportunidades na crise que permanecerão de evolução, de modernização do Poder Judiciário, e tenho certeza que o próximo biênio dará prosseguimento a isso.
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou a data de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. É com grande satisfação que eu anuncio para o dia 22 de novembro a assinatura da ficha do presidente Jair Bolsonaro. A desoneração da folha de pagamentos deve ser tema de uma reunião do presidente Bolsonaro com representantes de setores da economia na manhã desta quinta-feira. Voltamos a conversar com o Matheus Scavazini em Brasília. Matheus. Salsi, segundo fontes da Record TV, a reunião acontece por volta das 9h30 da manhã no Palácio do Planalto. Empresários de 17 setores pedem a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos que está prevista para acabar no fim deste ano. Juntos, eles empregam mais de 6 milhões de pessoas. Os empresários querem mostrar ao presidente Bolsonaro a importância de estender o projeto, que deve ser a nova prioridade da Câmara dos Deputados. As negociações ganharam força após a aprovação da PEC dos precatórios, que abre espaço fiscal para a manutenção da desoneração. Salsi. Muito obrigada, Matheus, pelas suas informações. E agora o futebol, mesmo sem entrar em campo, a Chapecoense foi rebaixada no Campeonato Brasileiro. Na rodada desta quarta-feira, Fortaleza e São Paulo empataram em 1-1. O América de Minas venceu o Sport fora de casa por 3-2. E o Juventude venceu o Inter em Caxias do Sul por 2-1. Quem continua sobrando em campo é o Atlético Mineiro, que goleou o Corinthians e está cada vez mais perto do título. Veja como foi. No Mineirão, o Atlético Mineiro recebeu o Corinthians. O atacante Diego Costa chutou de longe e o goleiro Cássio não alcançou. 1-0 Atlético. No segundo tempo, Keno roubou a bola no ataque, recebeu livre na entrada da área e enfiou o pé. 2-0 Atlético. Nos acréscimos, Hulk recebeu passe na área, driblou a zaga e chutou para fechar o placar. Atlético Mineiro 3, Corinthians 0. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Ceará. Renato Kaiser recebeu passe na frente e abriu o placar para o Atlético. No segundo tempo, Mendonça chutou. O goleiro Santos deu rebote e Henrique empatou para o Ceará. 1-1. Pouco depois, Nicão cobrou escanteio e Pedro Henrique marcou o segundo do Atlético, de cabeça. Atlético Paranaense 2, Ceará 1. Na Vila Belmiro, o pequeno torcedor do Santos, de 9 anos, que foi ameaçado depois de ganhar uma camisa do Palmeiras no duelo entre as duas equipes na semana passada, foi convidado pelo Santos para visitar o estádio. Bruninho ganhou presentes, conheceu os jogadores e assistiu à vitória santista. No jogo, Diego Tardelli chutou e no rebote do goleiro Cleiton, Marinho de cabeça abriu o placar para o Santos contra o Bragantino. No segundo tempo, Carlos Sanches, de pênalti, fechou o placar. Santos 2, Bragantino 0. O Palmeiras enfrentou o Atlético Goianiense. Gustavo Scarpa tocou para Rafael Veiga, que bateu cruzado para fazer 1-0 Palmeiras. De novo, Gustavo Scarpa. Desta vez ele cobrou falta e Rony ampliou de cabeça. De tanto insistir, Gustavo Scarpa fez o dele e o terceiro do Palmeiras. Breno Lopes recebeu passe na área e fechou o placar. Palmeiras 4, Atlético Goianiense 0. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.